Olá, povo lindo e amado de Deus. Hoje nós vamos ver através da palavra do Senhor que quando Jesus entra no ambiente, até o que estava morto ressuscita. Até sonhos que estavam mortos, até projetos, famílias, o Senhor ele ressuscita, porque não há impossíveis para Deus. Então vamos hoje meditar na palavra de Lucas, de capítulo 8, a partir do versículo 49, que diz assim: Falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: Tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: Não temas, crê somente, e ela será salva. Tendo chegado a casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam, mas ele disse: Não chores, ela não está morta, mas dorme. Não choreis, né? Ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: Menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito. Ela imediatamente se levantou e ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes disse que a ninguém contasse o que havia acontecido. Então vamos lá para esta palavra. Eu li uma pequena parte da palavra. Se você ler um pouquinho acima, no versículo 40, você vai entender o princípio de tudo. Mas eu vou explicar aqui para você. Jairo, ele tinha ido até Jesus. Quem era Jairo? Jairo, ele era um dos principais da sinagoga. Quer dizer o quê? Ele era um líder religioso. E ele ali, sabendo que Jesus estava passando, ele foi ter com Jesus, porque a filha dele, de apenas 12 anos, estava enferma, estava já à morte, né? E ele correu para pedir socorro para Jesus. Ele se humilhou para Jesus. Ele pediu para que Jesus fosse com ele até a casa dele. E Jesus sempre, ele está disposto a entrar no nosso ambiente de dor. Já deixo claro aqui para você que Jesus, ele não faz acepção. Jesus, ele não olha para a carteirinha, se é pastor, se é membro, se é um desconhecido. Ele não olha, porque desconhecido para Deus não há, porque Deus conhece a todos, né? E Jesus ali, ele foi com este homem. Só que no caminho, o que aconteceu? No caminho para ele socorrer essa menina que estava à beira da morte, Jesus foi tocado por uma mulher enferma. Ele foi tocado por uma mulher que tinha um fluxo de sangue. E ali Jesus operou uma cura. E não através dele tocar. Ele operou uma cura através dela usar a fé de tocar nele. E ali ele ainda parou um breve momento para saber quem ali havia tocado nele, porque ele disse que dele havia saído poder. E ali aquela mulher se mostrou para ele. E logo após esse acontecimento, vem uma pessoa da casa lá de Jairo, né, para dar má notícia. E fala para Jairo: Jairo, tua filha já está morta. Não incomodes mais o mestre, né? Jesus, ouvindo aquilo, ele falou: Não temas, não. A tua filha não morreu, né? Irmão, o que eu quero dizer para você com essa palavra? Muitas das vezes você está pedindo socorro para Deus. E ele até no princípio momento saiu com você em busca do teu socorro.
Mas ele teve que parar para socorrer um que estava mais necessitado do que tu. E aí você olha assim para sua dor, né? Você olha para sua dor e pensa, meu Deus, se ele tivesse me atendido primeiro, nada teria acontecido. Imagina só Jairo. Você acha que ele não pensou isso? Você acha que Jairo, ele homem de carne como todos nós, que padece das mesmas dores, comia arroz e feijão como todo mundo, né? Você acha que esse homem, ele ali não pensou? Mas por que que Jesus não foi logo curar minha filha? Ele teve que parar para curar essa enferma. Mas olha que Jesus, ele não parou para curar ela. Ele parou para salvar ela. Porque ela foi curada através da fé dela. Mas Jesus não queria só curar, ele queria salvar. Então ele falou, vai em paz, né? Você está livre do seu mal. Ele ali deu a ordem para aquela mulher ir. E o cenário aqui de Jairo é de quê? De morte. Já não tem mais esperança. E sempre vem o enviado falar, para que você ainda está orando a Deus por esse negócio aí? Não tem mais jeito. Para que você ainda está orando a Deus pelo teu marido? Não tem mais jeito, vai morrer desse jeito aí, acabou. Para que você está orando? Não incomoda mais Jesus, para quê? Para que você vai pedir ajuda para o pastor para orar pelo teu casamento? Não tem mais jeito, irmão. Para que você está clamando ainda de madrugada? Não tem mais jeito, já morreu. Mas eu digo para você que quando Jesus ele entra no ambiente, aquilo que estava morto ressuscita. Porque a última palavra quem dá é Deus, não é o homem. O homem, ele está olhando pelos olhos carnais. E sim, pelos olhos carnais, muitas das vezes você vai olhar e vai ver que o ambiente já morreu, que não tem mais jeito. Você vai olhar para aquela situação e vai falar assim, acabou. Acabou as minhas esperanças. Acabou. Eu não tenho mais para que clamar. Porque o tempo que eu podia clamar, eu já clamei. E o Senhor está falando aqui para você. Quando eu entro no ambiente, o que está morto ressuscita. Confia apenas em mim. Chama o Senhor Jesus para entrar com você nesse ambiente. Às vezes o ambiente que você quer entrar não é o seu casamento, mas é ali um emprego. Hoje é voltada para a família, mas eu vou dar um spoilerzinho para outras áreas. Às vezes ali, algo impossível para você era sentar numa cadeira, sabe? De honra. Às vezes ali ser um gerente, né? Passar na OAB, passar ali, ó, na medicina. Porque tem provas, irmão, para entrar ali, e muitas das vezes o decreto é de morte, né? A pessoa já fez uma prova, já fez duas, já fez três e nada. Não entra. E aí vem aquele pensamento, para que você vai continuar tentando? É melhor você parar. Mas Jesus, ele tá falando, não desiste. Continua caminhando. Imagina se Jairo, no momento que ele recebeu a notícia, ele olha para Jesus e fala, Jesus, foi bom até aqui. Obrigada porque você se dispôs aí, mas minha filha já morreu. Pode continuar caminhando e curando outras pessoas. Imagina se Jairo tivesse feito isso, irmão. Ele não iria tomar posse da vida da filha dele novamente. Porque a filha desse homem ressuscitou. A filha desse homem voltou a comer. A filha desse homem se sentou, se levantou. Porque quando Deus faz a obra, ele faz a obra por completo. Ele não faz nada pela metade. Aleluia.
Então, irmão, não fica olhando para a tua condição. Não fica olhando para o ambiente que você está. Olha para Jesus e chama Ele para estar com você. Você tem que chamar Jesus para andar com você. Porque ele, naquele momento, ele ouviu o que Jesus falou. Ele não ouviu o que as pessoas em sua volta falaram. Ele ouviu o que Jesus falou. E ouça o que Jesus está falando para você nesse momento. Continua clamando e continua andando. Porque eu vou entrar neste ambiente e eu vou operar. Eu vou mudar aquilo que para você é impossível. Mas para Deus não há impossível. O Senhor está falando com você. E que você venha crer nessa palavra. Jairo, ele creu. Olha aqui, ó. Jesus, ó, ele ouviu e falou, ó, não temas. Crê somente e ela será salva. Olha o intuito de Jesus. Irmão, o intuito de Jesus não é só operar uma cura, um milagre. O intuito de Jesus é salvar. Então, ele quer salvar o teu casamento. Ele quer salvar a tua vida financeira. Ele quer salvar a tua saúde. Ele quer salvar os teus filhos. Mas ele quer que você chame ele para estar com você. Ele quer que você chame ele. Por que eu estou falando várias vezes que Jesus quer que chame ele? Porque muitas das vezes você está tentando sozinho, irmão. Você está tentando sozinho. Eu já dei tudo que era remédio. Eu já levei em tudo quanto era médico. Já tentei. Todas as ferramentas que eu tinha possível eu usei. Mas não teve resultado. E a palavra do Senhor diz. Jesus disse. Sem mim, nada podeis fazer. Você até busca, irmão. Não estou dizendo que você não procura. Mas se você estiver sem Jesus nesse negócio, não vai para frente. Não vai para frente. Você tem que colocar Jesus na frente. E aí, eu vou dar um exemplo aqui, que para você pode ser besta, mas que algumas pessoas enfrentam. E que eu estava enfrentando isso, né? Eu, alguns dias, já faz um tempinho, estava orando a Deus para poder me ajudar na minha organização. E não é falta de vontade, irmão, não é falta de desejo, e não é falta de eu colocar por prática. Mas aquilo que eu estava querendo fazer eu não conseguia. Para mim, já vinha na cabeça, desiste. Porque você já tentou. Eu tenho ferramentas, né? Que ferramentas são? Eu tenho cronogramas. Tenho um aplicativo chamado Trello, onde eu organizo a minha limpeza de casa, né? Onde eu faço essa organização toda. Eu tenho uma planilha direitinho. Cada dia eu cuido de um lugar. Tudo organizado. Mas mesmo eu tendo todas essas coisas humanas, eu não estava conseguindo praticar. E eu já estava, sabe, desanimando, a minha esperança já estava se acabando, que eu falei, Senhor, eu já tentei de todas as vezes, eu coloco o celular, eu faço de um jeito, faço de outro e nada, e não consigo resolver. E aí, irmão, para você ter ideia, como Deus, ele é tremendo. Porque assim, na semana passada eu preguei sobre limpeza, falei sobre limpeza de casa. Irmão, tem mal que ele influencia na limpeza, né? No começo é algo humano, normal, de você pegar, um dia você deixa bagunçado. Só que o diabo, ele é oportunista. Ele vê uma sujeira, ele quer se instaurar na sujeira. Então, o que que aconteceu? Eu não estava tendo força para limpar a casa de novo, né? De novo. Porque eu já tento, né? Vou me organizando, mas as coisas parecem que vira de ponta cabeça. E aí eu falei pro Senhor, eu falei, Senhor, mas eu já tentei, eu já orei, eu já busquei, eu já fiz de tudo. De tudo que eu podia eu fiz. E não tá dando jeito. E aí o Senhor me lembrou.
Lembra que lá atrás você não acordava cedo. Você tinha esse mesmo problema, você orava, você buscava, você jejuava. E mesmo assim, você não conseguia romper. Mas quando eu entrei no ambiente, mudou. Quando eu entrei nessa causa, o ambiente mudou. Irmão, até hoje, para a glória de Deus, eu acordo cedo. Eu só acordo tarde quando eu vou dormir muito tarde mesmo. Né? Tipo umas 3, 4 horas da manhã, quando eu tô passando por crises de ansiedade, que eu não consigo dormir cedo. Eu tô até cansada, eu tô morrendo de sono, mas não consigo dormir. Por causa da crise de ansiedade, né? Então, nesse caso, eu acabo acordando um pouquinho tarde. Isso se for final de semana, porque se for na semana, eu acordo cedo do mesmo jeito, né? Então, Deus mudou. E aí o Senhor falou, você perseverou. Você não desistiu no meio do caminho. E continua perseverando. E aí, por que eu falei que o diabo é oportunista? Porque na bagunça começa a se levantar brigas, sabe? É gritaria dentro de casa, é a crise de ansiedade que bate, é insônia, você não consegue dormir, você perde sua paz, tudo isso você sente por causa da bagunça. E às vezes, irmão, você olha assim e fala, não, mas minha casa tá arrumada, né? Porque você varre a casa, tudo. Só que a bagunça também está no acúmulo. Quando você começa a acumular coisas dentro da sua casa. E até a tarefa da semana passada foi essa, para você tirar coisas que você não utiliza. Essa semana, para a glória de Deus, eu consegui vender o berço. Porque aquilo que eu não utilizo, eu posso vender, eu posso doar, eu posso jogar fora. Depende do grau, né? E para a glória de Deus, consegui organizar algumas coisas, né? Então, tem coisas, irmão, que você só está acumulando na sua casa. E só se torna acúmulo e bagunça, né? Coisas que não tem necessidade de você ter. E se Deus está falando, é porque Ele sabe. Eu não sei da tua vida, eu sei da minha, né? Então, o que o Senhor quer? Que a gente venha limpar. E aí, por que eu tô falando que o diabo é oportunista? Porque eu vi, né? Quando ele se aproveita para sugar as tuas forças, as tuas energias. Aí, muitas das vezes, você só quer ficar dormindo, vive cansada, sabe? Com aquela fadiga, né? Só se distrai com qualquer coisinha que apareça, tu tá se distraindo, é uma conversa, é isso e aquilo. Aí você não tem força para orar, você não tem força para jejuar, você não tem força para buscar Deus. Porque o diabo, ele se aproveita dessa oportunidade, né? Então, o que acontece? Ele começa a agir por influência nessas situações. Isso são influências malignas, né? E aí, nessa noite, nessa madrugada, o Senhor me levantou 3 horas da manhã para orar. A coisa que muito tempo eu queria e não conseguia também, né? E aí, na minha cabeça, eu não ia levantar, não. Na minha cabeça, o que vinha? Você precisa fazer o áudio da meditação para você mandar para os seus clientes. Você tem que fazer o áudio. Como é que você vai fazer esse áudio? E eu não consegui dormir, eu abri o olho. Quando eu abri o olho, que eu olhei para a porta, eu estava no quarto das crianças, que eu fui pôr minha neném para dormir, ela ficou gritando a noite toda, eu tive que deitar lá com ela, acabei dormindo lá. E aí, quando eu abri o olho, o que eu vi? Eu tive a sensação, porque eu não vejo mesmo, né? Mas eu tive a sensação de um homem estar andando dentro da minha casa. E não tem homem nenhum dentro da minha casa, porque meu esposo, né, ele não está em casa. Ele foi viajar. E aí, né, eu acabei vendo esse vulto, né? Eu tive essa percepção de ter um homem caminhando. E naquele momento eu ia voltar a dormir, irmão, porque a gente é de carne, a gente quer voltar a dormir 3 horas da manhã, né? E aí eu peguei e falei, eu tenho que me levantar, porque eu sei o que eu vi ali. E aí eu me levantei, fui no banheiro, fui pro quarto orar. E aí na hora eu já comecei a repreender o espírito de Maria Mulambo, que é o espírito da sujeira. Não sei se tem outro nome, mas esse eu conheço, né? Esse eu conheço porque Deus já me deu outras vezes para orar sobre isso. E aí eu comecei a repreender. Eu dobrei o joelho, já agradeci a Deus porque me colocou de pé para orar. E comecei a repreender esse espírito de sujeira, né? Que vem trazendo morte para o ambiente, irmão. Porque você pode estar perguntando o que isso tem a ver com a morte.
Ele traz morte para o ambiente, porque você começa a brigar com a tua família, e aí o que vai trazendo? Morte emocional para os filhos, para o marido, aí é uma divisão no casamento, a esposa não quer mais se deitar com o marido porque tá chateada, porque teve aquela confusão. Então, o diabo ele se aproveita dessa oportunidade. E aí para você pode parecer que o que eu tô falando não tem nada a ver, mas tem tudo a ver, né? E aí eu comecei a orar, eu comecei a repreender, usar a autoridade de Deus, e o diabo começou a se mostrar naquele momento, né? E aí, irmão, o que Deus fez? Deus também se mostrou no ambiente. Deus entrou para mudar, para operar, né? E essa palavra que eu tô pregando aqui foi através dessa oração que Deus deu, né? Até a minha garganta, que estava mais travada do que agora, porque agora tá mais ou menos, tá? Tô rouca ainda, mas é pouco, né? De madrugada, Deus fez como se fosse uma bola, sabe? Saindo da minha garganta. Parecia uma bola destravando assim. Igual um gato que tem uma bola de pelo. Aqui era uma bola de secreção, era secreção, né? Que saiu ali. E minha voz começou a sair. Coisa que ela não tava saindo mais, eu tava tendo que forçar demais. Agora eu não tô forçando, né? Tô falando normal, mas tô rouca. E aí saiu. Por que Deus permitiu sair? Até mesmo pra mim poder orar e clamar a Deus, né? Então passei ali um tempo clamando, orando a Deus, pedindo socorro e chamando Ele. Eu falei, Senhor, ser comigo na limpeza da minha casa. Porque às vezes é algo tão, você olha assim, você fala, nossa, é algo tão besta, tu vai incomodar a Deus para limpar a tua casa. Olha aqui, irmão, os homens foram até Jesus falando, não incomodes mais o mestre, a tua filha já morreu. Então vai ter pessoa que vai falar, tu tá orando a Deus por causa dessa besteirinha aí. Pode ser besteira pra ele, mas pra tu não é não. Pra Jairo não era besteira, era a filha dele que estava em jogo. E pra mim, é a minha casa que está em jogo, é o meu convívio com os meus filhos, com o meu marido, né? É a minha paz de espírito, porque quando você tá na bagunça, irmão, tu não tem paz, né? E pra você ver, Deus é tão maravilhoso, poderoso, que eu hoje já levantei 6 horas da manhã, 6h20, né? Levantei, já fui limpando a casa, já consegui limpar algumas coisas. Depois deixei as crianças na escola, voltei, terminei de limpar, né? Fiz minha atividade física, já pus meu negocinho na orelha, né? Então, hoje já foi um dia produtivo, pra glória de Deus. Lavei porta, lavei janela, limpei guarda-roupa, né? Pus as coisas em ordem do que eu queria hoje, do que eu já tinha planejado, né? O que era planejamento de segunda e terça, que eu não consegui fazer na segunda e na terça, eu fiz hoje. Mas Deus deu ânimo. E isso você pode pensar, nossa, durou a manhã inteira. Não durou não, foi 1h30 só que eu gastei, né? 1h30 eu lavei as janelas, lavei as portas, né? Limpei o guarda-roupa, organizei ali o guarda-roupa. E meu guarda-roupa não é pequeno, é grande. E eu consegui em 1h30. Porque, irmão, aquela palavra de ontem, Deus falou, você tem que ter foco e você tem que ter prazo. Então eu saí bloqueando tudo do meu celular, coloquei o despertador e falei, olha, vou demorar tanto tempo no guarda-roupa e tanto tempo para limpar a janela e porta. E vou fazer o que eu der conta de fazer, o que eu não dei, glórias a Deus e aleluia. Eu vou colocar até um link na descrição do vídeo, que é uma dica que eu já usava, mas que quem não usa vai servir, tá bom? A única coisa que eu peguei desse vídeo é no final, que a moça fala assim, olha, sobre você limpar a sua casa em 2 horas, né? Aí, no final ela fala assim, em 2 horas, se você não terminou, tudo bem, não precisa, tá bom até aí, né? Foi até onde você deu conta. Então é isso. Se você tem um prazo, você vai até aquilo ali, até onde você deu conta, né? Pra glória de Deus, hoje já não me atrasei nos compromissos, né? Consegui deixar a minha casa em ordem, tá tudo bonitinha pra glória do Senhor. E vida que segue. Porque Deus entrou no ambiente e Ele operou, né? E a gente tá com mais paz. Minha filha tava tranquila hoje, né? Coisa que às vezes tá agitada. Então, irmão, né? Pode parecer besteira o que eu tô falando pra você. Mas eu quero que você analise o ambiente da sua casa. Olha como o ambiente está.
Olha o que precisa ser mudado. E chama Jesus para estar com você. Às vezes o teu problema não é igual ao meu. Às vezes o teu problema não tem nada a ver com isso, né? Mas o Senhor está falando aqui. É um ambiente de morte? Chama Jesus para entrar, que vai transformar em vida. E olha aqui também uma coisa importante. Jesus, ele não anda com qualquer um. Você tem que aprender. Você tem que aprender a saber quem deve andar com você e aonde deve andar. Aonde deve entrar. Aqui, Jesus, quando chegou na casa, não permitiu que ninguém entrasse, a não ser Pedro, João e Tiago. Sabe por quê? E os pais. Sabe por que Jesus só permitiu que eles entrassem? Porque Jesus, ele não quer nenhum incrédulo tentando atrapalhar o trabalho dele. Porque imagina se Judas foi traidor. Quem foi, meu Deus do céu? Teve esqueci agora o nome desse homem. Tomé. Imagina se Tomé entra ali. Tomé, ele falou, quando Jesus foi crucificado, ele falou, eu só acredito se eu ver os buracos na mão. Irmão, vai ter gente que vai olhar assim pra você e vai falar, eu só vou acreditar quando eu ver esse morto aí ressuscitar, viu? Quero ver levantar. Eu só vou acreditar quando esse homem sair da cachaça. Eu só vou acreditar quando essa sua filha aí sair das drogas. Vai ter pessoa que vai falar assim. E o Senhor tá falando aqui, ó, saiba separar quem anda com você. Não fica andando com os incrédulos não, pra tu não ficar incrédulo também. Tá vendo que aquela pessoa só tá com palavra de morte, palavra de derrota, palavra de incredulidade. Irmão, sai de perto, pelo amor de Deus. Sai de perto. Deus, ele não faz acepção. Deus, ele não faz acepção. Mas ele também sabe fazer boas escolhas para cada ambiente que ele entra. Então, o ambiente que você está hoje, saiba escolher quem vai entrar com você. Saiba escolher quem vai andar com você. Se é uma pessoa que está ali, ó, te motivando, andando com você, falando palavra de fé, de ânimo. Às vezes a pessoa está do seu lado, porque Pedro ele não estava totalmente convertido aqui. Pedro, ele era, né? Ele era sanguinário, Pedro. Mas ele entrou para viver aquela experiência ali com Jesus. E ele ficou quietinho. Falou nada não para Jesus, não. Né? Mas se é outro, ô Jesus. Se é Tomé, fala, ô Jesus, você vai, a menina já tá gelada, você vai tocar nela, né? A pessoa, por mais que ela ainda desconfie, né? No interior dela, ela fica tipo assim, isso é loucura demais, Jesus, você vai ressuscitar mesmo essa menina? Por mais que dentro dela, às vezes, ela ainda fique na dúvida, né? Mas ela tá ali, ó, motivando, não, vamos sim, vamos, Deus vai fazer, Deus vai fazer. Eu já passei por muito disso, né? Eu já fui assim. Eu olho assim a situação da pessoa e falo, o caso aí é impossível, hein? É sério, hein? Eu olho, mas eu falo, não, eu não sou Deus. Deus quer operar, quem sou eu para dizer que não? Fala, minha irmã, continua orando, vai orando a Deus que Deus faz milagre. Deus faz milagre, ele ressuscita. Vai orando e vai confiando, vai andando, vai marchando, que Deus ressuscita. Eu dou risada, irmão, porque andar com Cristo é uma alegria, né? Você pode estar na luta, mas tu tá alegre com Cristo, porque ele tá com você, você sabe, né? E no teu choro ele tá com você, não quer dizer que você não chora. Eu choro, eu dou risada. Eu olho assim e falo, meu Deus, você também é engraçado, né, Deus? Você é engraçado demais. Né? Fico zombando com Deus. Né? Tirando onda assim, né, com Deus. Não zombando dele, né? Mas me alegrando com o Senhor. Então, irmão, sabe escolher quem anda com você. Pessoas que vão compartilhar da mesma loucura em Cristo. De acreditar que mesmo morto Deus vai ressuscitar. Anda com pessoas que têm uma fé maior que a tua. Anda com pessoas
Que mesmo que não seja, a fé é maior que a sua, mas que seja igual. Mas não anda com incrédulo não, pra tu não ficar incrédulo e querer desistir. Porque o que vai ter de gente falar pra você parar de orar, ou até mesmo te acusar, tá vendo? A culpa foi sua. Foi porque você errou assim, 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 né? Então, olha, e você vê que tem pessoa que quer zombar, né? Tem pessoa que quer zombar, quer dar risada, até parece. Porque Jesus, né, quando entrou ali, viu o povo chorando e pranteando, né? Viu o povo sofrendo, ele pegou e tentou consolar ali o povo, falando, né, para não chorar. Ó, não chora, ela apenas dorme. Sabe por que Jesus falou ela apenas dorme, irmão? Porque Jesus, ele não engrandece o problema. Ele sabe a força que Deus tem. Ele não fica, sabe, glorificando ao diabo, não. Porque tem pessoa que coloca o poder na mão do diabo. Falando, nossa, que o inimigo é forte, que o inimigo se levantou, e que isso e que aquilo. E parece que a mão do seu Deus ficou, ó, pequenininha. Eu falo, gente, ela tá só dormindo. Que é isso aí pra Deus? Não é nada. Não é nada pra Deus, né? E o povo lá fez o quê? Zombou. Espírito de chocarrice. Irmão, dá ordem para esse espírito de chocarrice sair dos teus caminhos. Sair da tua casa, sair do teu ministério, sair do teu trabalho. O que é um espírito de chocarrice? É ali um espírito que quer ficar zombando. Influências, né? Quer ficar zombando, dando risada. Para até mesmo você ficar ali constrangido com aquela situação. Mas tu acha que Jesus ia se constranger? Jesus não se constrange com essas besteiras, não. Ele não ficou olhando para aquilo ali, ele tipo, ignorou e vamos embora, gente, vamos embora. Deixa eu fazer o que eu vim fazer. Jesus, ele não para ficar olhando zombaria dos outros, ele vai operar um milagre. Então que você também não venha parar. Não para o teu ministério, não para o teu casamento, não para por causa de zombaria alheia. Não para porque tem pessoa olhando para você e falando, você é um crentezinho de merda, né? Por que eu tô usando essa palavra? Porque tem pessoa que usa e dói. E dói, né? Você é uma pastora de quê? É uma obreira? Quer usar ainda a tua farda para jogar na tua cara. Porque quem era Jairo? Jairo era um dos principais da sinagoga. Ele era um líder espiritual, né? Então, quantas pessoas não vêm zombar e falar como que você é um líder e isso acontece com você? Como que você é um pastor e isso acontece com você? Cadê o seu Deus? Olha aqui o Deus dele onde estava. Entrando no ambiente e curando, restaurando, colocando de pé. E é assim que Deus vai fazer na tua vida se você crer. Se você chamar Ele para entrar nesse cenário. O Senhor, Ele vai levantar, Ele vai alimentar. Ele vai, sabe, a tua bênção. Ele vai dar força. Ele vai dar ânimo para a tua bênção se concretizar. Porque Ele levantou essa menina e dá comida para ela. Sustenta. Ele vai sustentar esse teu casamento. Ele vai sustentar a tua vida financeira. Ele vai sustentar as áreas da tua vida, irmão. A tua vida espiritual que pode estar abalado. O teu emocional que pode estar abalado. Ele entra para colocar de pé hoje. É hoje. Jesus, ele dá pressa, sabe? Para socorrer. Ele não fica se demorando no meio do caminho, não. E ele chega no tempo certo. O porquê que ele só chegou depois que a menina morreu? Para glorificar o nome de Deus. É porque ele quer ver sofrendo? Não. É porque tem uns tempos certos todas as coisas. Ele não se preocupa, ele não se abala. Às vezes você fica ali, Senhor, mas tem que ir logo. Senhor, mas precisa resolver logo. E não sei o quê. E eu já não tô aguentando. E Senhor. O desespero batendo no seu coração. E o Senhor está falando, acalma-te mulher, acalma-te homem, porque eu vou entrar para operar.
Acalma-te. Eu tô chegando e eu chego no tempo certo. Nunca chego nem antes nem depois. O Senhor, Ele nunca chega nem antes nem depois, irmão. Pode já estar até fedendo. Igual a Lázaro quando tava lá Eita, tava na caverna lá, né? Não é bem uma caverna, é a tumba dele lá. Colocaram uma pedra ali, né? Ele já tava 4 dias morto já tava com mau cheiro. E Jesus falou, tira a pedra. Tira a pedra e chamou Lázaro, vem pra fora. Lázaro saiu, as ataduras caiu e o homem tava lá revigorado, né? Então, irmão, tira a pedra da incredulidade agora da tua vida, né? Se a incredulidade estava querendo bater no teu coração, tira essa pedra hoje. Confia no Senhor, que Ele chega no tempo certo. Olha aqui, ó. Olha o que aconteceu, ó. No 55. Voltou-lhe o espírito já tinha saído do corpo dela. Mas para você ver a autoridade que Deus tem. Ele usou a autoridade. Ele usou a autoridade para trazer vida. Quando foi aqui na minha casa, eu usei a autoridade para Satanás sair, né? Então usa a autoridade para esse espírito da morte que está rondando a tua casa sair de dentro dela, em nome de Jesus. Usa a autoridade para mandar esse esfriamento conjugal sair do teu casamento. Usa a autoridade para mandar, sabe, esse nervosismo sair de dentro de tu. Que às vezes tá nervosa, sabe, em ponto de arrancar os cabelos. E olha, Deus tá dando agora, porque eu nem tinha pensado nisso aí, né? Mas tá nervoso, vai orar e usa a ordem pro Satanás sair, em nome de Jesus. Porque tem mal que age por influência. E aí, ó, imediatamente ela se levantou. É de imediato, ó. Deus quando dá uma ordem, é agora. Agora se levanta. Agora o teu casamento vai se levantar. Agora a tua vida emocional vai se levantar. Agora a tua vida financeira vai se levantar. É agora. É de imediato. Usa a tua fé. Usa a tua fé. Você vai ver resposta de Deus na tua vida. Olha. E os pais dela ficou maravilhado. E aí o Senhor falou o quê? Ó, faz silêncio, hein? Falou, ó. Mas ele lhes havia advertido que a ninguém contasse o que havia acontecido. Tem milagres na sua vida que você vai precisar fazer um certo silêncio. Por um breve momento. Né? Faz um silêncio sábio. Aproveita bem, sabe? Essa restauração que Deus está fazendo. Aproveita. Aproveita dessa prosperidade, aproveita. Até mesmo para não atrair os invejosos de plantão, né? Mas vai fazendo silêncio sábio. E no momento que for para glorificar a Deus, contando o teu testemunho, o próprio Deus vai falar, vai tocar no teu coração, vai falar, olha, fala agora o seu testemunho para edificar a fé dos meus filhos, né? Então, que você, enquanto Deus está fazendo a mudança na sua vida, saiba fazer silêncio sábio. Não fica contando para todo mundo o que Deus está fazendo. Não fica contando para todo mundo, né? Isso é uma lição para mim também. Amém? E é essa a palavra de hoje. Que Deus venha glorificar o nome dele na sua vida. Que Deus venha te exaltar. Que Deus venha, né, a levantar as áreas da sua vida que estava caída em nome de Jesus. Que seja feita segundo a vontade do Senhor e não a nossa. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E não traz dor. Pelo contrário, traz paz e alegria. Então que você fique com essa bênção do Senhor na tua vida. Em nome de Jesus.